batidas, sons de passos, portas e janelas abrindo e fechando, objetos que caem ou que se transportam. Muitos desses fenômenos podem ocorrer no ambiente em que nos encontramos, causando medo e perturbação nos presentes. Fluido universal, princípio vital e perispírito são alguns dos termos utilizados por Allan Kardec para explicar o processamento das manifestações físicas dos espíritos, que também podem ser benéficas, como as materializações de espíritos luminosos. Fatos sobrenaturais ou fenômenos inexplicáveis? Ou então explicáveis segundo a doutrina espírita e o estudo de algumas leis? Devemos temer a ação dos espíritos? Como entender o fenômeno e lidar com esse tipo de manifestação espiritual? Esse é o tema que você vai agora ver no Despertar Espírita. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Você que nos assiste pela Web TV Nova Luz no Brasil e no mundo. Você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Que o Despertar Espírita seja mais um instrumento a serviço do Cristo e mais um caminho para a nossa iluminação pessoal. Esta é mais uma produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. A teoria das manifestações físicas foi estudada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, exatamente nos capítulos 4 e 5 da segunda parte. A doutrina espírita possui 5 obras em sua base fundamental, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o terapeuta holístico, escritor e expositor espírita Armando Falcone. Seja bem-vindo, Falcone, ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. O agradecimento é nosso. Então, Falcone, como é que nós poderíamos conceituar essas manifestações físicas? Allan Kardec, ao escrever o Livro dos Médiuns, que vai ampliar os nossos horizontes sobre a intervenção do mundo espiritual no mundo físico, ele divide os médiuns em 2 blocos. As mediunidades de efeitos inteligentes, como psicografia, vidência e outras mais. Audiência, clara e audiência, né? A psicografia mecânica direta e indireta e as mediunidades de efeitos físicos. Então, ele começa tecnicamente com a sua logística a fazer essa distinção. E a mediunidade de efeitos físicos é aquela que permite que os fenômenos sejam perceptíveis não apenas pelo médium ou pelos médiuns presentes, mas por todas as pessoas que estejam no ambiente. O médium vidente, ele percebe os espíritos, mas só ele percebe. Já na mediunidade de efeitos físicos, se temos batidas, barulhos, transportes, materialização ou qualquer outro fenômeno, será perceptível por aqueles que tenham mediunidade ostensiva, como pelos demais membros participantes da reunião. Agora, Armando, como é que um espírito ele pode movimentar objetos? Podemos tomar, por exemplo, a eletricidade. Nós temos todos esses equipamentos elétricos, eletrônicos na TV Nova Luz. Eles, cada um tem a sua particularidade. A câmera filma, o gravador grava, a lâmpada ilumina. Mas se não tiver a eletricidade, nós vamos ver os aparelhos sem uma funcionabilidade plena. E se não tiver o operador, também só a eletricidade e o equipamento em si não produzem os resultados. Nós poderíamos dizer então que temos o médium, que seria o aparelho, temos o espírito, que seria o operador. E no caso da eletricidade, essas forças que passam pelo perispírito
e que liberam, seja o ectoplasma ou outras manifestações biológicas e etéricas que vão compor o fenômeno. Então, o fenômeno de efeitos físicos, o primeiro passo, há necessidade que tenha no ambiente alguém com a possibilidade mediúnica de doar estas energias, de ser um instrumento tangível pelos espíritos que desejam provocar o fenômeno. Agora, para nós compreendermos bem, ou pelo menos caminharmos nessa compreensão, seria interessante nós definirmos o que vem a ser o perispírito, o fluido vital, o ectoplasma, o fluido universal. Você pode nos trazer esse conhecimento? Nós temos primeiro o FCU, fluido cósmico universal, que os espíritos vão dizer a Allan Kardec que é a matéria primária, através da qual o pensamento dos desencarnados podem manipular uma série de energias e tudo no universo, tangível e intangível, visível ou invisível, as nossas percepções, é formado por fluido cósmico universal. Então este é o primeiro princípio. A matéria primária do universo recebe na doutrina espírita o nome de fluido cósmico universal. E, gente, é muito interessante, só fazendo um parêntese nisso que ele está dizendo, você pode aprofundar esse conhecimento numa outra obra de Allan Kardec, chamada A Gênese, no capítulo 14, sobre os fluidos. É um capítulo maravilhoso, que você realmente começa, em lendo aquele tratado fantástico, você começa a compreender todos esses fenômenos e compreender os fluidos. É uma coisa fantástica, né? A utilização e a manipulação destes elementos. O que é o perispírito? Nós temos o corpo biológico, matéria, mais ou menos 70% de água, dependendo do nível de obesidade ou não da pessoa. 29% de sais minerais e cerca de 1% de matéria que ainda vem sendo estudada no campo da biologia, que seria essa parte tão quintessenciada que os elementos materiais precisam da ligação espiritual. Muito bem, então o corpo biológico é isso. Nós temos o espírito desencarnado, fora da carne, na erraticidade. Chamamos de erraticidade na doutrina espírita tudo aquilo que acontece na dimensão não física. Os espíritos da luz, como os espíritos ainda de pouca luz, estão na erraticidade no mundo espiritual. Como que esse espírito desencarnado, numa determinada frequência, vai atuar no espírito encarnado que está em outra frequência, em outro arcabouço? Allan Kardec vai dizer que da mesma forma que a semente tem o perisperma que a envolve, nós temos o perispírito, um campo modelador da forma, um campo de energias que é parte composto pelos elementos materiais do planeta, da anatomia, da genética, da gênese biológica, e outra parte que é composta pelos elementos espirituais. É através deste perispírito que os espíritos conseguem atuar na matéria e que nós, por exemplo, durante o sono, conseguimos atuar no mundo espiritual de forma mais dinâmica. E aí o fluido vital? O fluido vital é o quantum de energia. Os chineses chamam de Qi, Tai Chi Chuan. Qi é a energia vital. Os indianos chamam de prana. Na doutrina espírita nós chamamos de energia ou fluido vital. Quando um espírito vai reencarnar ou encarnar, vale a pena ler e consultarem o Livro dos Espíritos, a questão 132, né? Qual o objetivo da encarnação? Para uns é prova, para outros é expiação. Quando um espírito vai encarnar, os espíritos benfeitores que avalizam o seu programa reencarnatório, conforme está em Missionários da Luz, capítulo 13 a 17, na reencarnação de Segismundo, eles calculam o tempo material que esse espírito precisa de ficar encarnado. E fazem uma impregnação magnética nos elementos genéticos materiais, nos elementos genéticos espirituais, nessa fusão, e ele recebe um quantum de energia. Isso é o fluido vital.
Agora, Falcone, como é que os espíritos, com todas essas energias, eles funcionam para movimentar os objetos? Nós já intuímos que eles não pegam com a mão perispiritual. Como é que eles fazem para impulsionar os objetos ou levá-los de um local para o outro? Nós vamos observar isso em Jesus. Dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede, vestir a quem está nu. Toda vez que isso fizerdes em meu nome, eu estarei contigo. Então, Jesus está dizendo que ele mesmo precisa das nossas mãos. Esse precisa, entre aspas, para que nós possamos crescer. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, se os espíritos necessitam desses recursos magnéticos, eles vão, com a ação do pensamento, nesse fluido cósmico vital, nesse campo de vitalidade que o médium tem, atuar e fazer com que, através do sistema endócrino e outros processos biológicos, o corpo, pelo estado de concentração, por tudo isso, exale estas energias que são chamadas de ectoplasma. Eles utilizam, manipulam este fluido, este tipo de energia combinado do médium e dos espíritos, e aí podem fazer os mais diversos fenômenos. Seja fenômenos de cura, seja fenômenos cirúrgicos, seja fenômenos de transportes ou de materialização com maior ou menor expressão. Que tipo de espíritos se ocupam com esses fenômenos? Nós vamos observar que para os trabalhos intelectuais, para fazer os cálculos matemáticos da ponte Rio-Niterói, foi uma equipe de alta envergadura em engenharia, com recursos e ajudas até do exterior. Não é isso? Então, para construir uma estátua do Cristo Redentor naquela altura aqui no Rio de Janeiro, foi necessário uma série de cálculos. Mas para o trabalho mais bruto, mais pesado, de transportar os elementos, de fazer o virar a massa, de fazer a concretagem, montar a armação de ferro, são pessoas de mais força biológica ou sem a necessária expressão intelectual. Da mesma forma no mundo espiritual. Quanto mais inteligente o fenômeno, maior a envergadura dos espíritos. Quanto mais grosseiros, menos envergadura intelectual nós vamos observar. Dessa forma, vamos lembrar que os espíritos que vieram, os batedores, os espíritos batedores que provocaram os raps, aqueles barulhos com a irmã Fox, ou mesmo no princípio na França, eram espíritos de um princípio intelectual menos ativo. Os espíritos superiores podem até se utilizar, como os engenheiros e técnicos utilizam do peão, não é isso? Do trabalhador braçal, para o exercício dessas funções. Não quer dizer que não sejam espíritos de boa vontade, mas não são espíritos com ainda largos voos no campo da intelectualidade sobre as realidades espirituais e estas leis da intervenção do espiritual no material. Não se tratam de fenômenos de materialização, mas visando curas, com essas tamanhas especialidades que há necessidade de ter no mundo espiritual para se utilizar dessas energias para inocular no organismo do paciente, todos os processos de cura, aí nós já compreendemos que há intervenção de entidades de altíssima envergadura espiritual, não? Os amigos espirituais, a equipe médica espiritual, os espíritos que exercem a medicina no mundo espiritual, não querem concorrência e nem ocupar o campo daqueles encarnados que têm na medicina o seu labor e o seu ganha-pão. Quando eles atuam no campo de cura, na maioria das vezes, é para curar aquelas doenças que a medicina da Terra ainda não tem ação sobre elas. São aqueles processos que estão no perispírito. Por exemplo, se um espírito com problemas pulmonares muito sérios, nós tivemos um caso de tratamento numa reunião de efeitos físicos, em que chegou uma senhora, em que o seio dela exalava um líquido com um odor muito forte. E quando, no processo do passe, os médiuns videntes perceberam que havia um espírito abraçando-a pelas costas, que desencarnou por tuberculose numa encarnação passada sob a ação do comando dela. Ele agora reconhecia a encarnada, abraçava-a por trás
e aqueles fluidos passavam para o plano material. Ela trazia, na época, isso já há mais de 30 anos, os raios-x e todos os exames demonstrando que não tinha nenhum problema orgânico. Neste caso, ela foi submetida a tratamentos espirituais de cura através da reunião de efeitos físicos própria para esse mistério, e o processo em 2, 3 semanas. Toda aquela alteração orgânica que a medicina comprovava, mas não tinha, verificava, mas não tinha como comprovar, foi cedendo na proporção em que o espírito foi sendo tratado e orientado para mudar o seu comportamento. Ela também recebeu orientação, mudou o seu padrão moral, mudou uma série de atitudes e houve benefício tanto para ela como para o espírito que a envolvia neste processo. Então, no campo da cura, o elemento principal que eles vão utilizar é o magnetismo através da água. Numa reunião de efeitos físicos, certa vez, eu perguntei para o espírito-chefe da equipe médica como é que eles faziam para fluidificar a água. Porque a gente via a água na garrafa transparente, né? E de repente era como se pingássemos gotas de leite dentro da água e ela começava a ficar turva, opaca. Perguntei para ele, como é que vocês fazem isso? E ele nos mostrou pela evidência, ele disse assim, é muito fácil. E vou te dar um exemplo, como ele fez. Imagine que a molécula de H2O é nessa posição. Nós aplicamos magnetismo e invertemos ela. Mudamos a posição e, sentido figurado, como uma colher, enchemos de fluido espiritual. Olha só, eles mudavam a anatomia atômica, nuclear, os termos aí podem usar na física quântica o que quiser, e ali faziam a impregnação. A água ficava leitosa, às vezes ficava perfumada, a pessoa tomava e tinha os benefícios. Eles podem... Como é que o passe age? Poucas pessoas param para imaginar isso. O passe é aplicado sem o contato com as mãos. Os espíritos atuam no magnetismo do médium, nos recursos do ambiente e vão fazer uma impregnação naqueles 70% de água que está no corpo do paciente. Modificam o campo energético e estrutural desta água. Reforçam-na com elementos magnéticos superiores. Se a pessoa sai do centro e mantém o padrão moral, evita comentários inconvenientes, evita a televisão, o computador ao chegar em casa, durante o sono da noite, aqueles elementos são absorvidos em níveis mais profundos. Mas, se já sai da câmara de passe com pensamentos inconvenientes, pensando na novela ou no filme ou nisso ou naquilo que vai assistir em casa, e muda o seu padrão, antes de chegar na esquina, é como querer colocar fumaça dentro de uma fronha de linho. Sai tudo pelos poros. Por isso o tratamento feito pelos espíritos é extraordinário. Mas poucos somos aqueles que os aproveitamos ao longo da semana. Por isso diz Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. Traduzido em bom português, faça da sua parte que eu te ajudarei. Aqui agora, neste momento, no estúdio da TV Nova Luz, o número de espíritos que estão atuando em nosso benefício, quando cada um dos ouvintes em casa, cada um dos internautas acompanharem este trabalho, o vídeo, a mensagem por sintonia, vai impregnada de forças positivas. Agora, se a pessoa assiste o programa fumando um cigarro, com um palavreado inconveniente, num padrão vibratório inconveniente, vai absorver um percentual mínimo. Mas se o faz com unção religiosa, diz Jesus, onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. Podemos usar a internet hoje, esta ferramenta exuberante, para nos mantermos vinculados o maior número de horas. Já não é mais necessário ir ao centro espírita somente. Eu posso levar o centro espírita para a minha casa. A TV Nova Luz é esta ferramenta. A Rádio Evoluir é esta ferramenta. A Rádio Rio de Janeiro é esta ferramenta. De levar até o lar, até o automóvel, até o iPhone da pessoa interessada, essa mensagem dinâmica da doutrina espírita. São os tempos atuais. E qual o papel do médium em toda essa tarefa? Eu sou músico e sou maestro. Toco clarineta, toco saxofone. Participei aqui no Rio de Janeiro há muitos anos da Banda Sinfônica Show do Primeiro Exército.
Eu sou a 5ª geração de músicos e maestros. Então o médium é o instrumento. Seja um cavaquinho, 4 cordas, seja um violino, 4 cordas, um violão de 6 ou de 7 cordas, ou uma harpa com 40 e tantas cordas. Se houver uma afinação no conjunto, o músico poderá exercer sobre estas cordas, tangendo ou tocando, coisas maravilhosas. Se o músico é bom, mas o instrumento tem cordas desafinadas, ele poderá tanger, mas só conseguirá o resultado dinâmico positivo de acordo com aquilo que o instrumento oferecer. Então nós, os médiuns, precisamos e devemos lembrar que a nossa missão na Terra não é nos tornarmos santos. Ainda não estamos neste nível, mas nos santificarmos diariamente. Mateus Fernandes Fraga, o espírito amigo da nossa instituição, Anita Borella, ministra da Colônia Regeneração, que é para a Zona da Mata de Minas Gerais, o que é nosso lar para o Rio de Janeiro, ela é ministra no Ministério do Auxílio, eles nos dizem da necessidade do médium manter um padrão de higiene. Se o corpo, como diz o povo da roça, que um dia a terra há de comer, necessita de banho, shampoo, sabonete, creme dental e N outros processos de higiene, imagina o espírito que é eterno. Imagina nós que vamos acordar no mundo espiritual com os odores consequentes do nosso modo de pensar, falar, agir e ser. Então, o médium não precisa de ser santo, mas é aquele companheiro, como diz Allan Kardec, que deve ter na pauta ser hoje melhor do que foi ontem, para ser amanhã melhor do que é hoje, constantemente. Nos Alcoólicos Anônimos nós temos uma mensagem de abstinência só por hoje. O médium precisa de guardar as devidas proporções, lembrar, só por hoje eu assumo o compromisso de mais higiene nos meus pensamentos, na minha fala, nos meus comportamentos. E passo a passo, como dizemos em italiano, piano piano si va lontano, passo a passo se vai ao longe. Chegamos à santificação, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. E quem não é médium, pela mesma forma, porque a mediunidade está presente em todos nós. Muito bom. Bem, gente, olha, nós vamos agora fazer um rápido intervalo. E no próximo bloco, o Armando Falcone vai falar sobre o que nós podemos fazer se ouvirmos esses ruídos ou essas vozes em casa e vai nos falar também sobre as suas experiências nas reuniões de materialização. Acompanhe agora a música No Monte, de Joelson Queiroz, do Rio de Janeiro.
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança este mês o 3º volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes sobre o tema divórcio, ciúme e traição. Na sequência, Yasmin entrevista Jorge Pio sobre depressão. E ainda os musicais do Grupo AME do Ceará e do Grupo Acorde da Paraíba. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. E olha só, vem pra cá. Eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz, feito com tanto carinho, para que seja a casa espírita e todo o amor aí na sua casa, no seu celular. São mais de 1000 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Olha, nós temos entrevistas sempre sobre temas da atualidade, à luz da doutrina espírita, musicais, orações, visualizações que trabalham as nossas questões internas e muito mais. Você também pode entrar no YouTube e pesquisar Despertar Espírita ou TV Nova Luz. Assista aos vídeos e aí você vai estar auxiliando a programação espírita na rádio, na TV e na internet. Bem, eu estou conversando com Armando Falcone, que é escritor, expositor espírita, um trabalhador dedicadíssimo na divulgação da doutrina. E agora eu gostaria que você nos falasse, Armando, sobre as múltiplas atividades, sobre a rádio, SOS Preces. Nos conte um pouquinho dessa atividade. Eu nasci numa cidade do interior da zona da Mata Mineira e o nome dela é Astolfo Dutra. Astolfo Dutra foi um celeiro de médiuns. Muitos médiuns de efeitos físicos, muitos médiuns de cura, e até hoje, em alguns aspectos, é lembrada e é referência como isso. Eu nasci num lar católico, minha mãe e minha avó catequistas, e desde cedo comecei a sentir e perceber o mundo espiritual. Fui coroinha sacristão dos 6 aos 11 anos e ia para o seminário. Aos 11 anos topei com Allan Kardec. E aí minha vida mudou radicalmente. 180 graus. Entrei muito cedo nas reuniões mediúnicas. Aos 15 anos, eu já frequentava reunião de desobsessão e reuniões de efeitos físicos na Fazenda Paraupeba com Mateus Fernandes Fragas, o mentor da FEAC hoje. Eu trabalhei 8 anos com ele encarnado. Foi meu orientador, ele, seu Astolfo Olegário de Oliveira e vários outros espíritos que à época atuavam na dimensão física e espiritual de Astolfo Dutra. FEAC, você fala o que significa? Não, isso nós estamos em Astolfo Dutra. Aí o que acontece? Depois eu vim para o Rio, fiz o serviço militar, fui para São Paulo, fiz a minha formação em MTC, Medicina Tradicional Chinesa, e íamos montar a clínica em Recife. Mas surgiu a oportunidade de ir a Juiz de Fora aplicar um curso. Eu fui aplicar o curso e não me deixaram ir para Recife. A família agradeceu, porque Juiz de Fora está distante de Astolfo Dutra 120 quilômetros, e naquela época, 35 anos atrás, uma passagem Rio-Recife era mais cara de avião do que uma passagem Rio-Nova York. Muito bem. Em Juiz de Fora, nós começamos trabalhando no Ivon Costa, Centro Espírita Ivon Costa, 6 anos. Depois saímos com Dona Sueli Caldas Schubert e um grupo de companheiros e fundamos a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Ali permanecemos 1 ano e 8 meses. Saímos e fundamos a FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. Você pode conferir no site
www.feac.org, Fundação Espírita Allan Kardec. O trabalho começou com meia dúzia de gatos pingados. E hoje nós temos mais de 500 trabalhadores voluntários ativos no bem, distribuídos em diversos departamentos. É na FEAC, então, que nos últimos 27 anos, vamos completar agora em maio, os nossos labores doutrinários, mediúnicos, de oratória e tudo mais, têm sido canalizados. E o trabalho, ele tem à frente do SOS Preces, que é um telefone que atende diariamente, das 8 às 24 horas. O prefixo é 32, o número é 3236 1122. Repetindo, prefixo 32, 3236 1122. Depois nós fundamos uma série de outras atividades com impressão de mensagens e tudo mais. Fazemos visita à colônia de Hansenianos, fazemos visita a hospitais diversos em Juiz de Fora, e a equipe tem uma dinâmica muito grande. Temos hoje 31 grupos de estudos na instituição. Temos 3 reuniões públicas, 2 reuniões quinzenais de grupo de valorização da vida para pessoas que já pensaram e estejam pensando em autodestruição. Uma reunião mensal na terceira terça-feira do mês, que vai ser amanhã, de saúde e autoconhecimento. E toda primeira terça-feira do mês, nós temos a reunião de entes queridos. Já completou 9 anos e é a reunião que deu origem ao livro Perda de Pessoas Amadas, que já está na sua 6ª edição. Muito bem. Agora, dia 29 de agosto do ano passado, nós fundamos a Web Rádio Evoluir, a primeira emissora espírita de Juiz de Fora e região. Você pode consultar no site www.radioevoluir.com e ali você vai ter acesso 24 horas dia de material. Inclusive nós usamos muito material da TV Nova Luz, com permissão sua e do Fábio, e tem dado uma ressonância muito grande. E nós viajamos pelo Brasil, pelo exterior, chegamos ainda há pouco de Dubai, estamos viajando pelos estados brasileiros todos, levando a mensagem da doutrina espírita sempre que possível, dentro das nossas possibilidades. Agora, Armando, você participou muito de reuniões de materialização. Sim. São reuniões que tocam muito o nosso coração, porque é a presença viva da nossa imortalidade, a presença viva de que os nossos amores que partiram para a pátria espiritual estão vivos e muito vivos. Então isso é uma alegria. Nos fale dessa sua experiência. Na Fazenda Paraopeba, em Santana de Campestre, município de Astolfo Dutra, Mateus Fernandes Fraga, que era fazendeiro, tinha uma fazenda muito grande, ele movimentou durante 42 anos reuniões de atendimento ao público, nas noites de quarta e nas noites de sábado. Às 20 horas, ele abria o Evangelho segundo o Espiritismo, alguém abria o acaso, ele lia, comentava durante 50 minutos, cantávamos alguns hinos e depois começava o passe individual. Eram outros tempos. A reunião virava à noite. Todas as pessoas recebiam orientação de acordo com a equipe dos médiuns videntes e era muito comum a reunião acabar 3, 4, 5, 6 horas do dia seguinte. Atendia 600, 800, 1.000, 1.200 pessoas com passe individual e evidência. Hoje isso é praticamente impossível. Muito bem, aquela equipe foi treinada para aquela tarefa desde o mundo espiritual. E nas noites de terça-feira, para um grupo menor, para aqueles médiuns que realmente se esforçavam para os seus compromissos, nós tínhamos a reunião de efeitos físicos, lá na Fazenda Paraopeba. E haviam vários médiuns de efeitos físicos. Então havia materialização de objetos para cirurgia, materialização de vidros com remédios. Havia na sala ao lado onde fazíamos as reuniões, na fazenda se chama o quarto de arreios, onde guardavam os arreios, as correntes. Quando começava a reunião de efeitos físicos, aquilo caía tudo no chão lá. Vinham aquelas correntes de puxar carro de boi para o meio da sala, andando no meio das pernas dos médicos, como se fosse uma cobra no chão. Tinha gente que passava aperto, mas passava aperto mesmo. Todos aqueles fenômenos, luzes, vozes e muitas materializações de espíritos. Algumas parcialmente, outras de
corpo inteiro. Então a gente cresceu neste meio. Em Astolfo Dutra nós tivemos uma médium extraordinária, Anita Borella de Oliveira, natural de Leopoldina, uma cidade vizinha, consorcia-se com seu Astolfo Olegário de Oliveira. E muda para Astolfo Dutra. Um dia um filho dela caiu no rio e começou a afogar. Ela desceu correndo a ribanceira, entrou na água, atravessou, foi até o meio do rio, pegou a criança e trouxe de volta, com várias pessoas observando. Quando morria alguém afogado no rio Pomba, que hoje é bem menor o volume de água, mas antigamente era muito grande, morriam pessoas, iam até a casa de Dona Anita e diziam: Dona Anita, já procuramos fulano para todo lado. Ela concentrava e dizia: está nos fundos do quintal de fulano de tal, pode enfiar o bambu que você acha o corpo. Ia e achava o corpo. A Anita Borella era possuidora de vários fenômenos. Peixotinho de Campos, uma vez adoeceu, e era muito amigo de seu Astolfo. As Semanas Espíritas de Astolfo Dutra fizeram vez no Brasil. E o que acontece? O Peixotinho vai para Astolfo Dutra para descansar. Depois de alguns dias descansando, tinha reunião de tratamento espiritual na Cabana Espírita Abel Gomes, e o Peixotinho vai para a reunião. Chega lá, os espíritos orientam para que ele vá para o divã. Dona Anita Borella, que também era médium de efeitos físicos, deita num outro divã perto dele. E eles começam a reunião. Materializaram 6 espíritos, inclusive a filha de do prefeito daquela época, materializou-se. E por último veio a Sheila. Sheila materializou de corpo inteiro, né? O filho de Dona Anita, o Astolfo Filho, que mora em Londrina, no Paraná, ele tem um site que se chama www Consolador, uma revista espírita extraordinária, consolador.com.br, nos deu as informações mais detalhadas. Eu conversei com ele ontem. A Sheila materializou nos papéis em cima da mesa uma música em homenagem à mocidade espírita Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier teve em Astolfo Dutra várias vezes. Ele ia na exposição de Leopoldina e seu Aldemar Montenário levava Astolfo Dutra. A Sheila materializou a letra da música em alto relevo, como se fosse emborrachado. E isso ficou durante várias décadas exposto em Astolfo Dutra, até que uma enchente veio e carregou tudo. Então Astolfo Dutra é um berço de médiuns. Eu nasci nesse caldeirão, nessa efervescência, e tive a oportunidade de lidar com João Lage, que foi outro médium de efeitos físicos no campo de cura, realizava cirurgias extraordinárias, e tudo isso veio fortalecer a nossa fé e a nossa experiência neste âmbito da mediunidade. E qual a finalidade maior dessas reuniões abençoadas? O objetivo maior era promover, eram dias muito difíceis, uma medicina muito primitiva ainda no interior das Minas Gerais, deslocar para outros centros, era tudo estrada de chão, chovia, acabou, ficava intransitável. Então a Fazenda Paraopeba foi durante 4 décadas, não é isso? Um centro de comprovação dos espíritos. Porque quando você ia tomar passe, que Mateus colocava a mão na sua cabeça, o médium vidente prontamente começava a descrever a sua casa, o seu ambiente de trabalho, o que estava acontecendo, o que não estava. Então, pelo volume, pela quantidade, nem se Mateus Fraga tivesse 500 Sherlock Holmes para ficar pesquisando as pessoas que fossem ali, não teria condição de juntar tanto dados. Era a prova, a veracidade de que ali havia um fenômeno espiritual. Ninguém estava brincando, não era farsa, não era uma montagem. As pessoas saíam convencidas de que estiveram num ambiente onde a fenomenologia mostrava e entusiasmava a estudar mais. Através dele, N centros espíritas foram fundados por aqueles que visitavam o Centro Espírita Antônio Vieira. E ao lado disso, uma sensação de total desapego, porque ninguém faz isso, os médiuns, esses médiuns maravilhosos, em troca de nada, a não ser em troca do prazer de ser útil e de poder ajudar. A grande maioria analfabetos. Eram homens que trabalhavam, mulheres que trabalhavam o dia inteiro no cabo da enxada, plantando fumo, plantando feijão, plantando arroz, trabalhando na olaria, trabalhando no tanque, e que à noite se predispunham a essas tarefas. Nós trabalhávamos a noite inteira e no dia seguinte saímos e íamos, não ia dormir não. Como é que ia dormir? Tinha que ganhar o pão de cada dia, não é isso? E engrenava o trabalho normalmente. Então foi uma equipe preparada no mundo espiritual para aqueles dias
em que o fenômeno de efeitos físicos, além de beneficiar criaturas com o processo de cura, de ajuda espiritual, também dava a comprovação da mensagem de Allan Kardec. Agora, por que hoje em dia já não se tem tantas essas reuniões de materialização e de efeitos físicos? Primeiro, hoje o processo de comunicação mudou totalmente. A televisão, que tinha o objetivo de ser na Terra, o que é, como André Luiz descreve no mundo espiritual, uma ferramenta do bem e da luz, conta quantos programas existem na TV brasileira, sem nenhuma crítica, que vale a pena assistir. Poucos. A grande maioria está encharcada de sexolatria, pornografia, assuntos e conversas chulas ou mentiras vergonhosas apresentadas como verdade. Então, o que acontece? A comunicação hoje, há muita coisa chamando para fora. E os tempos mudaram. Hoje nós estamos numa nova fase, como Allan Kardec descreveu, as várias fases da doutrina espírita. O momento da transformação moral. E o número de pessoas que se dedicam à mediunidade hoje com seriedade, infelizmente, não é como antigamente, onde não havia nem tantas opções. Não é isso? Hoje você pega o livro, a própria aula de educação espírita da criança e do jovem. Na maioria dos centros espíritas ainda segue uma pedagogia, uma metodologia que o aluno que tem em casa, TV de plasma, que tem notebook, que tem telefone digital, aquela aulinha arroz com feijão de 30 anos atrás sendo repetida hoje, qual o processo de atratividade para a criança? Mínimo. Difícil, então, o número de pessoas que realmente querem trabalhar com dedicação, na nossa casa, Mateus colocou a seguinte metodologia: para você entrar no grupo de estudos da mediunidade, você tem que ter uma frequência regular a um grupo de estudos e uma atividade no departamento de assistência e promoção social. Para uma árvore ficar em pé, ela precisa de raízes que a sustentem. Então, para que o médium sobreviva meses, anos, décadas, ele precisa de ter trabalho no campo da caridade material, contato com a pobreza, contato com a dor, contato com o sofrimento. Dona Ayrtes Terezinha de Andrade, ainda no Ivon Costa, psicografou várias mensagens pelas minhas mãos, e numa delas ela disse assim: o médium precisa buscar a dor antes que a dor o busque. Então, a mediunidade não significa atributo moral, a não ser para aqueles que estão no mediunato, que são poucos. A mediunidade é uma ferramenta para acertarmos a nossa contabilidade, não é com Deus, com Jesus, com o mentor, é com a própria consciência. Mateus diz, quando o espírito acorda no mundo espiritual, Yasmin, não tem nenhum tribunal montado. Ninguém vai dizer, ia lá, o Falcone fez isso, a Yasmin deixou de fazer aquilo. Nós vamos ser julgados pela nossa própria consciência. Olha o Jacó, o Frederico Figner, no livro Voltei. Ele chega do lado de lá, ninguém dá bronca nele. Mas ele começa a ver que todos tinham uma energia radiante. Ele olha para ele, carvãozinho, não tinha nada. A consciência dele começa a cobrar ele. Por que eles têm energia radiante? Foi médium mais de 30 anos na Federação Espírita Brasileira. Aí ele vai dizer mais tarde no livro que ele trabalhou muito para o próximo e esqueceu de trabalhar para ele. Ele ajudou pessoas a se transformarem, enquanto ele mesmo transformava pouco. Mateus Fraga me diz, meu filho, tudo que sai da sua boca que você fala não é para o povo, é para o par de ouvidos mais perto da sua boca. É como se você estivesse na oratória, no trabalho do bem, falando para você mesmo, dizendo, acorda, filho de Deus, toma juízo. É isso? É isso aí. A maioria das pessoas, quantas pessoas chegam na reunião pública, acaba a reunião pública, vem abraçar o expositor e fala assim, que pena, minha esposa precisava ter ouvido o que você falou, essa palestra servia como uma luva para minha mãe, para o meu filho, para o meu vizinho, para o meu amigo. Eu costumo dizer que são aqueles que vão na reunião, igual aquela meninada que pegava um espelho, dá licença, e ficava brincando no sol de refletir o espelho e jogar no rosto dos outros. Então o que acontece? Tudo serve para os outros, nada serve para ele. Quantos companheiros na mediunidade agimos assim? Tudo que o espírito fala pela boca do médium é para os outros. Tudo que ele escreve é para os outros. Assim, vamos ver a dificuldade hoje. Um número muito pequeno inicia e persevera. Um grupo expressivo inicia. Mas quando vem a disciplina, quando vem a metodologia, quando vem o trabalho de transformação moral,
Hoje temos uma oferta muito grande de outras coisas de mamon, que não de Deus, e chamam muita e que atenção, encantam. né? Agora, Falcone, o que aquelas pessoas podem fazer quando vêm na sua casa barulhos? Uma coisa muito comum, objetos que somem, né? Ouvem ruídos, ou então percebem uma alteração comportamental nos filhos, na esposa, ou no marido, ou na sogra. Assim, entram em casa, começam a sentir aquele nervosismo, as pessoas ficam impacientes, indelicadas umas com as outras, ouvem sons. O que isso pode acontecer se nós não fizermos algo? E o que fazer? Lembra que a palavra que eu usei lá atrás, higiene? Este lar está precisando de mais higiene. Mas, Falcone, está tudo super limpo. Não é higiene física, não é tirar poeira dos cantinhos da casa. Está faltando higiene espiritual. Aumentem as orações no clima doméstico. A oração é como uma luz que se acende. Oração não é oração decorada, 50 Pai Nosso, 300 crê em Deus Pai, 400 preces de carta, não é isso. Oração conversa com Deus conforme está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Faça o culto do Evangelho no lar. Leituras edificantes. Mudem o palavreado. Mudem o conteúdo do que entra pelo computador, do que entra pela TV. Higieniza o ambiente psíquico da casa. Aonde você acende uma luz, a treva bate em retirada. Você consegue, numa casa fechada, escura, abrir uma janela, a luz entra pela janela, onde a luz bate, a escuridão afasta. Agora você não consegue, num ambiente iluminado, jogar um facho de não luz, um facho de trevas. Por isso, este lar está precisando de mais luz espiritual. Procure um centro espírita, uma casa séria, respeitável pelo seu labor comprovado e da sua equipe. Procure o atendimento espiritual, o atendimento fraterno, não é isso? Vá buscar os benefícios do passe, da fluidoterapia. Nada de medo. Não é acabar com medo, é cultivar coragem racional. E nada, Yasmin, de levar para o lado de que é o dedo do demo. Porque ainda trazemos um ranço deste passado recente, do passado remoto. A mãe do meu pai, se um beija-flor entrasse na casa, ela batia a palma e dizia: opa, notícia boa. A mãe da minha mãe, se um beija-flor entrasse na casa, ela acendia a vela, danava a rezar, porque o beija-flor para ela era mensageiro do mal. Quer dizer, isso é padrão de crença ultrapassado. Eu estou falando isso com essa liberdade porque as duas estão aqui, Vó Iracema e Vó Chica. Então o que acontece? Padrão de crença. Ah, isso é coisa do demônio, é trabalho feito. Leia o livro dos Espíritos. Ah, eu vou colocar um galho de arruda aqui, eu vou colocar uma ferradura atrás da porta, eu vou arrumar um chaveiro com pé de coelho. Allan Kardec pergunta se existem fórmulas especiais, porque alguns espíritos chegam a ditar fórmulas especiais. Eles respondem: nada disso funciona. Os espíritos riem da vossa crendice. Então, abra a cabeça, querido ouvinte, querido telespectador. Nada, demônio vem do grego, do aramaico, daimon, que significa espírito. Sócrates tinha o seu daimon. Espírito imundo, daimon. Espírito limpo, higienizado, anjo. Então é questão de nomenclatura. Ah, é o dedo, para com isso, rompe. Doutrina espírita é a fé raciocinada entrando na sua casa, no seu coração. Jesus diz que nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá. Não é você que vai se perder. Até os lobos que estão em pele de ovelha, não é isso? Estão querendo o quê? Copiar a ovelha. Então até aqueles homens e mulheres que deixaram seus nomes nas páginas da história, pelos maus feitos, vão reencarnar. Olha Larico, o rei dos visigodos, reencarna como Jesus Gonçalves, em Pitangui, no estado de São Paulo, com a hanseníase, não é isso? Então a reencarnação é essa lei extraordinária, e os espíritos estão aí. Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Tem ruído na sua casa? Busca orientação. Se o seu dente doer, você procura o advogado? Não. Se o oficial de justiça bater na sua casa, você procura o dentista? Não.
Se tiver ruídos, não é fenômeno físico, não é isso? Porque pode o assoalho estar lá, numa dilatação da madeira, pode a cortina movimentar pela ação do vento. Não, tem algo mais. Procura um centro espírita bem orientado, porque infelizmente há aqueles que não são, e faça um tratamento espiritual. Muito obrigada, Armando Falcone, pela sua presença no nosso programa. Quem agradece sou eu. E você, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Despertar Espírita. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança este mês o 3º volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes sobre o tema divórcio, ciúme e traição. Na sequência, Yasmin entrevista Jorge Pio sobre depressão. E ainda, os musicais do Grupo AME do Ceará e do Grupo Acorde da Paraíba. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.